Esse comentário aqui eu queria colocar como último, né, o da Ariane, falando, pô, ele visita a Biblioteca Nacional, traz fatos, etc, tudo mais. Só que teve um comentário que me pegou, que foi um comentário mais longo. Que é o tipo de perfil que eu fico muito feliz quando eu encontro. Porque normalmente é o tipo de pessoa que eu, sei lá, meio que miro ao fazer os vídeos, né? Aquele cara que tá um pouco mais interessado. Esse cara aqui eu sei que ele realmente me acompanha. E vocês que me acompanham, eu vou ter certeza que esse cara realmente me acompanha. Samuel, underline Manuel, acho que é um perfil de um casal. Aí fala assim, ó, Kim, enfim, desde o início do governo Bolsonaro, ele ter sido incansável em mostrar a turminha do barulho. Lembra das críticas dele ao Centrão, MBL, figuras como Moro, que ele expôs como parte de um sistema mais amplo de oportunismo? Em posts e lives desde 2019, Kim detalha como esses grupos diluíram a pauta conservadora, fizeram alianças contraditórias, contribuíram para as fragilidades que vemos hoje, como a espiral do silêncio e a miopia estratégica da base. Ele traz os emocionados, aqueles que se deixam levar só pelo discurso inflamado, de volta à realidade nua e crua. Um exemplo clássico é como Kim alerta para o perigo de frases como o inimigo do meu inimigo é meu amigo, que ele chama de simplista e perigosa, abrindo portas para traidores internos. No governo Bolsonaro, isso traduziu em parcerias heterogêneas que geraram conflitos, como o caso do Atlantic Council, né, patrocinada pela Apex. Ele citou em 2025, citei na época também em 2020, justificando censura e perseguição à direita ou resistência de alas, como a do Santos Cruz, contra agendas conservadoras puras. Cara, eu adorei esse final, porque mostra assim, cara, são alas. Não dá nem pra generalizar as Forças Armadas. As forças, tem alas, tem grupos. Poxa, você vê que a pessoa tá entendendo que a política é mais complexa. E o ponto sobre o discurso para lavar a alma versus ações reais e possíveis, né? Perfeito resumo do estilo dele, que não é de ilusões. Diferencia o que é retórica vazia, né? Aplauso de torcida, de jogadas práticas, considerando o contexto político. Tipo como o PL sabotou a Agenda dos 25, ou como o Centrão e abusos midiáticos reescrevem narrativas contra Bolsonaro para validar o vale tudo. Quem acompanha de perto, como eu recomendo, né? Realmente internaliza isso. Política não é só gritaria, mas xadrez com peças traiçoeiras. Juntando isso aqui e esse outro ponto, né? Pô, o Kim gosta de registrar as coisas. Você viu que lá atrás o cara fala, não, fulano faz um trabalho importante. E o meu trabalho é só queimar pessoas. É basicamente isso, né? O meu trabalho é só queimar pessoas. O vídeo de ontem, eu abria, né, pra falar do Pavo Martelado, o episódio... Foi de ontem ou de anteontem? Acho que foi anteontem que eu falei Pavo Martelado, né? Antes eu falei, episódio 214, que são episódios que estão gravados na minha cabeça. Porque foram muito marcantes, assim. Era o surgimento dos Sleep Giants. O episódio 214 começa falando, foram as primeiras notícias que saíram, não dava tempo. E no episódio seguinte, aí sim, foi um dossiê. Um dossiê sobre os Sleep Giants e o que estava acontecendo. Essa era a capa da época. Dossiês gigantes. Nova ferramenta calando conservadores e bolsonaristas, né? Supremo contra protocolo. Aí imagem do Sleep Giants e tudo mais. Sabe o que é que eu estava comentando nesse vídeo? Do Jornal da Cidade, que era a vítima do Sleep Giants. Tu entende como é que funciona a direita brasileira? As pessoas que tu defende, que tu conta os fatos, narra as coisas, querem vender conclusões sobre você. Não fala onde é que você tá mentindo. Não explica onde é que você tá mentindo, mas fala que você usa de sua influência para queimar os outros. Isso aqui são prints do vídeo 215, né, dos ataques que o Jornal da Cidade sofreu. Além disso, como essa história do Jornal da Cidade foi importante porque foi o primeiro alvo, aqui outro exemplo também, outra notícia da época, por isso ser importante, a capa era para estar nesse PowerPoint aqui, né? Essa capa aqui do Eduardo era para estar aqui, né? Como essa era uma história importante, em maio deste ano, eu resolvi recontar essa história em vídeo. Foi um dossiê, porque eu achei, pô, tem algumas coisas do governo Bolsonaro que a gente tem que recontar. No Atlas de maio, tem um subtema chamado AGU contra Brasil Paralelo e o caso do Banco do Brasil. O caso do Banco do Brasil foi esse, foi o início da remoção de anúncios do Banco do Brasil no site do Jornal da Cidade Online. Então tá ali, ó. O banco voltou a veicular publicidade no site do Jornal da Cidade Online, acusado de disseminar fake news. E olha ali o print lá, ó. O Sleep Giants contra o Jornal da Cidade, o comentário do Banco do Brasil. Então isso é a direita. As pessoas te resumem a o quê?
Eu fico uma hora por dia queimando reputações, é isso? Eu fico uma hora por dia queimando reputações? As pessoas que tu tenta até contar, né? E mostrar, cara, o que aconteceu com esse pessoal realmente tem que estar pra história. E aqui é só um exemplo. Eu não cheguei a escrever, mas talvez um dia faço um dossiê sobre isso. São dois casos que eu acho que se conectam, porque ambos envolvem a Bárbara, só que a primeira parte não é só a Bárbara que é o alvo, que é o que? Em 2021, o primeiro grupo a tomar uma medida de desmonetização foi Bárbara, Camila Abdo, o Jornal da Cidade e eu acho que o Folha Política, que foi uma decisão do Salomão. Eu lembro dessa história, na época eu comentei, tá em vídeo. Só que a pessoa te trata como o quê? Usa a sua influência para queimar reputações. É só isso que eu faço, bicho. Mas eu falei que a gente ia voltar a falar do MBL. E a gente vai voltar. Eu só trouxe essa questão do Jornal da Cidade porque eu já ia comentar sobre isso daqui, que tem tudo a ver com o MBL. E aí vocês entenderem porque eu falo que é tão importante, velho. A gente contar a nossa história. Porque quando as pessoas que... Quando você tá diante de uma pessoa que entende o problema, entende o que é a ditadura brasileira e tudo mais, entende que é importante contar isso, entende que é importante saber como começou. Como é que a gente começa o vídeo? Eu comecei falando do Ramagem, aparentemente não tinha conexão, né? Agora a gente já dá uma conexão com isso daqui, que é o seguinte. A gente começou falando do MBL. O que é que o Fernando Schuller e a Lígia Mello estão falando? Não, o regime e tudo mais, para combater o golpismo e tudo mais. Eu acho que é muito importante entender quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Porque uma coisa é você tentar, sei lá, pedir um impeachment do nada. Outra coisa, impeachment de ministros, né? Outra coisa é quando você vê que várias coisas foram acontecendo e o tom vai subindo. Por quê? Porque, sei lá, o Bolsonaro tava quieto, tava parado e começou a apanhar. Porque foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. O Bolsonaro virou alvo do nada. Porque Sérgio Moro meteu o dedo na cara e falou: essa turma aqui, que aí aponta pra direita como um todo no macro, que é a questão da interferência da PF, que eu falei no início, né? Se é o inquérito que vão reabrir, se não tiver, a gente já tá reaberto já. E o direcionamento para você ter a lista de alvos foi feito pelo Luciano Ayan. Então, assim, você tá do nada, você toma na cara, você não vai reagir, vai ficar de braços cruzados, ser preso por nada, que era o processo que vinha tendo, canais sendo fechados. Aí eu tô passando ontem no Twitter, e aí o Yuri Vieira, ele pega ali a imagem, que é do documento 32/2019, eu tenho de cabeça esse documento, porque é a peça